Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da paróquia São João Batista e todos aqueles que estão nos acompanhando. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para estarem aqui juntos para rezar e refletir o tema missionário deste ano de 2021, que é Jesus Cristo é missão, e o seu lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, tirados de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que nos criou, e do Filho, que nos salvou, e do Espírito Santo, que nos une por amor. Vamos repetir? Em nome do Pai, que nos criou, do Filho, que nos salvou, e do Espírito Santo, que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com o impacto pela chegada da pandemia da Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue e cada vez mais tem A pandemia prossegue e cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário, nesses tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Façamos agora um momento de silêncio, lembrando de tantos irmãos, da nossa família, dos nossos círculos de amizade, do nosso trabalho e de tantos outros que foram acometidos por essa doença. Vamos lembrar de cada um deles. Na nossa comunidade, lembremos do nosso amigo Davi Lopes, da Pastoral do Dízimo, que faleceu logo no início da pandemia, e tantos outros que sofreram com esta doença, mas com a graça de Deus conseguiram se recuperar. Vamos pensar também nos profissionais da saúde que tanto trabalharam e estão trabalhando por essa doença. Todos os cientistas e técnicos
e tantos outros, né, que se ocupam da missão de conseguir as vacinas e outros meios para que possamos sanar esta pandemia. E agora vamos acender a nossa vela como um sinal de fé e de esperança. E vamos invocar o Espírito Santo. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguirmos a anunciar, a partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. E vamos refletir. Vou deixar aqui 2 perguntas para nossa reflexão e para que possamos refletir com mais cuidado e mais atenção. Quais as intenções que nos animam na missão? Quais as intenções que nos animam na missão? E a outra, e por isso o que queremos apresentar para juntos rezarmos esta novena? E por isso o que queremos apresentar para juntos rezarmos essa novena? E agora iniciemos o nosso 8º dia da novena missionária. As Pontifícias Obras Missionárias, a POM, e a Rede Eclesial Panamazônica, REPAM Brasil, realizaram durante o tempo sombrio da pandemia a campanha A Amazônia Precisa de Você, com o objetivo de socorrer as necessidades dos povos amazônicos. A necessidade da Amazônia não é de hoje. Eu era criança e já se falava em ajudarmos a Amazônia, né? E passados mais de 60 anos, nós ainda estamos com esta missão de ajudarmos a Amazônia, o pulmão do nosso Brasil. A iniciativa é fruto da campanha solidária emergencial da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar, que despertou inúmeras ações neste tempo de pandemia. A campanha teve o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, e da Caritas Brasileira. Diante da pandemia, as igrejas da Amazônia são um dos espaços mais procurados pelas famílias em situação de vulnerabilidade. Revela-se como um compromisso de cristãos e cristãs no cuidado com as vidas ameaçadas. Na mensagem para o Dia das Missões, Papa Francisco nos diz:
Neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer deste distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. A campanha da Amazônia precisa de você. Atingiu os regionais Norte 1, 2, 3, Nordeste e Noroeste 5 da CNBB, que corresponde a 49 dioceses e prelazias da Amazônia. Ao todo, 20 mil famílias foram beneficiadas com as ajudas emergenciais. Cerca de 750 mil reais foram arrecadados, com tudo investido de forma emergencial para socorrer as necessidades de alimentação, materiais de higiene e proteção individual para as comunidades da Amazônia. Em continuidade, lembremos-nos, a Amazônia precisa de você. Existe um vídeo que, se vocês quiserem ver, da POM, a Pontifícias Obras Missionárias, né? É muito enriquecedor. Então, se vocês tiverem um tempinho, entrem no Google e procurem POM, né? E vamos ver os testemunhos missionários que lá temos. E agora, continuando a nossa novena, a palavra de Deus ilumina nossa vida. Agora vamos ouvir um trecho retirado da Bíblia, Atos 4, versículos de 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. O que diz esse texto para nós?
O texto apresenta um resumo sobre o ideal de vida das primeiras comunidades cristãs que fazem despontar uma nova sociedade. Trata-se de vida em comum, de viver novas relações, de ser unidade, uma só alma e um só coração, por meio do esforço de cada pessoa que faz parte da comunidade. Havia certamente conflitos internos e desentendimentos, como existe até hoje, né? Mas o que animava e unia as pessoas era o desejo de vivenciar o ideal de vida cristã. A comunidade cristã colocava em prática os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, por meio de sua maneira de viver a partilha, a solidariedade, a acolhida aos necessitados, rejeitados e impuros. Ninguém era excluído. Nessa comunidade não havia necessitados, porque tudo era colocado em comum. A partilha não é uma lei, mas um gesto espontâneo que nasce da solidariedade e generosidade de cada pessoa. O livro dos Atos insiste na partilha dos bens materiais. A riqueza é associada a situações de injustiça e de pecado. O apego ao dinheiro é oposição ao anúncio da boa nova. O dinheiro precisa ser dividido com os pobres e necessitados. As comunidades cristãs, tendo como proposta a partilha dos bens com os pobres, retomavam o sonho de uma sociedade igualitária já presente no Antigo Testamento. Sempre esteve e está presente no coração da humanidade o sonho de ter tudo em comum. Para realizá-lo, é preciso fazer a partilha do pão e a prática da solidariedade das pequenas coisas do dia a dia. Não é fácil viver em comunidade, nós sabemos disso, mas é necessário. É o que Jesus Cristo nos ensinou, nós precisamos praticar. É preciso a força do Espírito, bem como o testemunho e o apoio de outras pessoas que vivem a partilha e a luta por uma sociedade de iguais. Mas a fé na ressurreição faz acontecer essa nova vivência. E agora vamos refletir. O que Deus quer dizer para nós? O que Deus quer dizer para nós? O que o texto nos faz dizer a Deus? O que o texto nos faz dizer a Deus? Pensem, reflitam. E agora, invoquemos a Deus, fonte de toda a compaixão e paternidade no céu e na terra, e digamos: Pai Santo que estais nos céus, ouvi-nos. Criador de todas as coisas, que nos confiastes a obra de vossas mãos, fazei com que toda a humanidade cultive em suas iniciativas a sensibilidade para que todos tenham vida digna. Digamos: Pai Santo que estais nos céus, ouvi-nos. Deus de toda a justiça, que amais o justo, dai-nos a graça de caminhar na vida praticando o que vos agrada. Digamos: Pai Santo que estais no céu, ouvi-nos. Fortalecei com a vossa graça homens e mulheres, para que, a exemplo das primeiras comunidades cristãs, saibam repartir o que têm com os que menos têm. Digamos: Pai Santo que estais nos céus, ouvi-nos.
pela nossa comunidade, que saibamos partilhar não só o pão, mas também os ensinamentos de Jesus. Digamos: Pai Santo que estais no céu, ouvi-nos. E agora vamos para o compromisso com a vida. Vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Então vai ficar também como uma reflexão. Refletimos sobre a iniciativa da campanha A Amazônia Precisa de Você. Quais as iniciativas que nós podemos assumir para ajudar na superação da fome e da miséria? Quais as iniciativas que podemos assumir para ajudar na superação da fome e da miséria? E agora, celebrar a vida. A Amazônia precisa de você, Trindade Santa, que saístes em missão para revelar a boa nova a toda a humanidade. Suplicamos a vós, acompanhai-nos para sermos solidários com o povo da Amazônia, os que vivem tão sofridos diante da pandemia da Covid-19. Que nossa prece e nossa ajuda sejam generosas em favor desses nossos irmãos e irmãs. Unidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos também a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe todo homem e mulher de boa vontade que exercem sinais de compaixão e solidariedade com os povos que vivem na Amazônia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos para amanhã, nesse mesmo horário, 18 horas, a rezarmos juntos o 9º dia da nossa novena, o encerramento da novena do mês missionário. Uma boa noite, Deus abençoe, tudo de bom para vocês, felicidade sempre.
Tchau, até, fiquem com Deus.